Alguns minutos da sua atenção, e eu coloquei um título nessa palavra que diz assim: entre a serpente e o Cristo. É isso mesmo, entre a serpente e o Cristo, um tema muito forte. Hoje os louvores de adoração dessa casa, né, eles trouxeram uma atmosfera incrível de libertação, de temor sobre esse lugar. Eu creio que essa noite aqui, eu creio fielmente nisso, irmãos. A palavra, ela tem a capacidade de ordenar o caos, a palavra, ela tem capacidade de libertar os cativos. A palavra, ela tem a capacidade de sarar os enfermos. E eu creio fielmente no meu espírito. Enquanto eu sentava aqui nos momentos de louvores, anotei algumas coisas aqui, porque eu creio fielmente no meu espírito que Deus trouxe pessoas aqui para que as mentes delas sejam libertas. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Então eu já oro para que a sua mente seja totalmente liberta. Existe uma realidade que está entre Cristo e a serpente, irmãos. Sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero lembrar uma coisa importante para vocês: não existe meio termo no reino de Deus. Amém? Como assim, pastor? Não tem meio termo, irmão. Não tem em cima do muro. É importante que você compreenda isso essa noite. O muro tem dono, irmãos. O muro tem dono. Amém? Eu já falei, já contei essa breve historinha aqui, né? O homem em cima do muro, na dúvida para que lado que ele ia, se pro lado de lá, pro lado de cá. E aí Satanás ficava, os anjos ficavam chamando ele: vem para cá, escolhe a vida, escolhe a bênção, vem para lá de cá. E Satanás não falava nada. Ele falou: gente, por que você não me chama? Os anjos do outro lado estão me chamando, estão pedindo para eu pular para o lado de lá, e você não me chama. Fala: não te chamo porque o muro é meu. Não existe meio termo no reino de Deus, irmãos. Hoje eu quero mostrar para você que mais poderoso que o ambiente que você está é a voz que você ouve. Existem duas vozes ecoando no mundo nesses dias, amém? Aliás, em toda a história, duas vozes ecoaram no mundo. Duas vozes ecoaram na história, irmãos. E nós vamos aprender que a voz que você escuta define se você vive ou se você morre. E eu não estou falando só da morte física. Eu estou falando de algo muito mais poderoso, muito mais profundo, que eu estou falando do espírito. Porque tem gente que muitas vezes parece que está viva, mas não está, irmãos. E para isso eu quero trazer dois textos para você. Quero compartilhar com você dois textos que vão falar de dois ambientes. Para mim mostrar para você diante da palavra que o ambiente não define quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus. É a voz que você escuta, que você dá atenção, e a voz que você obedece. É essa voz que vai definir o seu destino. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3:1 diz assim, Gênesis 3:1: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Fala, questionou. Então foi isso mesmo que Deus falou? Assim a serpente questionou com a mulher. Então foi isso, Eva, que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? E você conhece a história, você sabe desenrolar dessa história. Esse é um ambiente, essa história fala de um lugar. A história fala de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados, que estavam num ambiente perfeito, irmãos, num ambiente de graça. Mas existe um outro ambiente em que uma outra voz também ecoou. Está em João capítulo 11, versículo 38. Abre a sua Bíblia comigo. Vamos ler esses dois textos, irmãos, para a gente entrar na palavra. Diz assim, João 11:38: então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Isso aqui é a passagem que fala da ressuscitação de Lázaro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-o Jesus: eu não te falei que se credes verás agora a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem estava morto, deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao seu redor, para que
creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: tirai as faixas e deixai-o seguir. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te damos graças, Pai, que ela possa penetrar nas nossas mentes e no nosso coração. Irmãos, o que define o destino de uma pessoa não é apenas o ambiente que ela está. Quando você observou aqui, Eva e Adão estavam num ambiente perfeito, amém? Então o que define, pastor? O que define o destino de uma pessoa é a voz que ela decide escutar e obedecer. E nesses dias muitas vozes têm ecoado aos nossos ouvidos. Muitas. Nunca teve tanta gente falando, irmãos. E nunca teve tanta coisa aparecendo que não é. Irmãos, Satanás não se apresenta com um tridente e um rabo pontudo. Ele vem suavemente e ele vem com a palavra de Deus com leves deturpações, com pequenas modificações. Há pessoas que até vivem em ambientes que parecem ser bonitos, parecem ser agradáveis, mas estão envenenadas por vozes erradas. A internet é uma janela para o mundo e é uma bênção. Ali o pessoal faz compra, ali o pessoal encurta a distância, ali você proclama o evangelho, a palavra de Deus, mas da mesma forma que Deus é exaltado naquele lugar, coisas equivocadas, coisas erradas também são oferecidas naquele lugar. E muitas pessoas hoje têm sido doutrinadas por aquilo que elas veem nas redes sociais. Por isso nunca foi tão importante você ser membro fiel, participar de uma comunidade de fé, irmãos. Para que você conheça pessoas que têm um testemunho, para que você possa ouvi-las, para que você possa falar também ao coração delas, através de um testemunho de vida, e não apenas de uma palavra bonita que sai da boca de alguém que você não conhece, nem sabe o testemunho. E eu não estou falando que você não deve apreciar bons estudos, boa teologia, que a gente encontra nas redes sociais, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vozes que muitas vezes nos levam para o lugar equivocado, irmãos. E ao mesmo tempo que tem pessoas em ambientes que parecem incríveis, mas estão sendo envenenadas por vozes erradas. Há pessoas em cavernas, em crises, em processos de morte, mas sendo ressuscitadas por uma palavra de Deus, pela voz do Espírito Santo de Deus, que é a única palavra que pode ordenar o caos e trazer vida àquilo que estava morto. Aí a pergunta que eu faço é: que voz você tem ouvido nesses dias, irmãos? Hoje nós vamos olhar para dois cenários completamente diferentes, eles são antagônicos. Nós lemos aqui e vimos dois cenários antagônicos: o Jardim do Éden, um lugar de deleite, local de desfrute, local de celebração, de contemplação, e a caverna de Betânia, um lugar de morte, um lugar que tira a esperança, um lugar que cheirava mal. Dois ambientes diferentes. No Éden, irmãos, havia a perfeição. Naquele lugar onde Eva estava, havia provisão, sim ou não? Naquele lugar tinha a presença de Deus, ali tinha paz, ali eles tinham comunhão com Deus, parecia que estava tudo bem, irmãos. Em João capítulo 11, você viu que em Betânia, nessa caverna, havia cheiro de morte, ali havia luto, ali havia dor, havia lágrimas, ali havia decomposição. Se você pensar logicamente, quem tem mais chance de dar certo, irmãos? Se você olhar com os seus olhos, quem tem mais chance de dar certo? Lázaro, que estava 4 dias apodrecendo dentro de uma caverna, ou Eva, que desfrutava de um ambiente perfeito. Mas perceba que cada um ouviu uma voz nesse dia, cada um escutou uma voz. Então, meu irmão, presta atenção, porque existe uma voz do céu bradando com você hoje, chamando a sua atenção, para que você escute, ouça, discirna e obedeça a verdadeira voz do Senhor, que está na sua palavra, para que você não caia em armadilhas de ambientes perfeitos, mas que não tem a voz de Deus. Ambientes muitas vezes agradáveis, mas que não tem a voz de Deus. É tanta coisa que você vê aí, irmãos, e eu não vou falar para não pecar. Parece, tem cara, tem jeito, mas não tem essência, não tem verdade. Por quê? Porque os objetivos são espúrios, são escusos. Nem tudo que parece é. A serpente, o diabo, quando falou com Jesus no deserto, ele falou: ei, se tu és o filho de Deus. Lembra como é que ela falou com Eva? Foi isso mesmo que Deus te disse? É sempre questionando Deus.
Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, já que tu tem fome. 40 dias de jejum. O diabo ali estava usando a palavra, irmãos. Só que está usando a palavra em prol de suprir uma necessidade sem propósito. Jesus não estava ali para suprir a sua necessidade sem propósito. Jesus estava ali para cumprir o propósito eterno de Deus. Ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim vive o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é essa palavra que nos traz vida, irmãos. Eva estava vivendo no jardim. Lázaro estava morto na caverna. Quem tinha a chance de dar mais certo, irmãos? O texto vai nos mostrar algo chocante. Aquela que estava viva diante de Deus morreu porque escutou e obedeceu uma voz equivocada. Mas aquele que estava morto, apodrecendo, voltou à vida, porque deu ouvidos à voz do nosso Senhor que bradava do céu. Ei, meu irmão, eu não sei onde é que você está. Eu não sei se o ambiente que você está é um ambiente de jardim. Não sei se você está passando por um processo dentro de uma caverna, em que você está passando por crises, por dor, por dúvida. Eu não sei o ambiente que você está, mas eu sei a voz que você tem que ouvir. E a voz que você tem que ouvir é a voz do Senhor. Essa é a voz que você tem que ouvir. Por quê, pastor? Por que aconteceu isso com Eva? Porque ela escutou a voz errada, irmãos. Por que Lázaro voltou à vida? Porque ele escutou a voz certa. É simples. O que define o seu destino não é o ambiente. O que define o seu destino é a voz que você honra. É a voz que você honra. É a voz que você obedece. É isso que define para onde que você vai. É isso que define se você vai ficar permanecendo, apodrecendo numa caverna, ou se você vai voltar a viver. É isso que define se você vai ficar num ambiente de deleite, ou se você vai ser colocado para fora do jardim. É o que, pastor? A voz que você escuta. E isso não tem a ver com o ambiente que você está. Não, pastor, não. O ambiente só define quem não tem essência. Vou repetir. O ambiente só define quem não tem essência. Quem tem essência não é modificado pelo ambiente. Quem tem essência influencia todo o ambiente que está. Quem carrega Cristo e o Espírito Santo tem uma voz. Lembra de João Batista? Ei, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Não importa se está no deserto, não importa se a roupa era estranha, não importa se a comida era estranha. O povo foi atraído pelo um homem estranho no deserto ou pela sinagoga? Pelo deserto. Por quê? Porque lá tinha uma voz bradando do céu: arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. Ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E foi para aquele lugar que o povo se direcionou. Por quê? Porque estava escutando a voz do Senhor. A voz do Senhor. Irmãos, o inimigo, ele não precisa tirar você do jardim. Pega no seu espírito. O inimigo não precisa mudar você de ambiente. Ele só precisa entrar nos seus ouvidos. Só precisa entrar nos seus ouvidos. Por isso, você vai ler ali em Gênesis. A gente leu ali em Gênesis 3:1. Foi isso mesmo que Deus te disse? Irmãos, a serpente, ela não começa oferecendo fruto. Ela começa oferecendo conversa. Vou repetir. A serpente, Satanás, não começa te oferecendo um fruto. Ele sempre começa com uma boa conversa. Com uma boa oratória. Com uma boa palavra, com algo sempre que vai agradar os seus ouvidos. Por quê? Porque ele sabe que se ele entrar nos seus ouvidos, ele alcança o seu coração e muda a sua mentalidade. Meu Deus, o que nós estamos ouvindo nesses dias? Existe uma voz que promete suprir necessidade, que te seduz nos momentos de fraqueza. Irmãos, cuidado, homens com necessidades expostas negociam seus valores, negociam as suas promessas. Pastor, lembra de Esaú? Cansado, chegou cansado, com fome. É sempre assim, a necessidade exposta faz com que o homem troque aquilo que era a sua promessa, aquilo que era o seu propósito, para suprir a sua necessidade. Cuidado, irmãos. Mas também existe uma voz que te leva para o deserto e te ensina sobre dependência, irmãos. Perceba que quando Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desce sobre ele, o primeiro lugar que Deus leva ele é para o deserto. Aí em Oséias vai dizer assim, que eu vou pegar minha amada e vou levá-la para o deserto para falar o seu coração. Está escrito em Oséias. Levar para onde para falar no coração? No deserto. Não fique os seus olhos no ambiente, irmãos. Não olha para aquilo que é mais bonito. Queremos sim fazer tudo com excelência, amém?
Não é sobre isso que eu estou falando. Não tem problema, irmãos, ter tudo com excelência. Som, igreja, cadeiras, organização, glória a Deus. Tem que ser bonito mesmo, mas não é o ambiente que define você. É a voz que é bradada, é a voz que é proclamada, é a palavra que é pregada, é a profecia que vira um decreto, quando em ambientes como esse, os lábios se abrem, irmãos. Então cuidado com aquilo que você escuta, porque pode virar um decreto na sua vida. O maior perigo não é quando o diabo fala, o maior perigo é quando o homem começa a dar atenção. Meus irmãos, o diabo não pode tocar nos filhos de Deus, assim diz a palavra de Deus, que ele pode rugir ao derredor. Ele diz: o que o diabo faz? Faz barulho, faz som, e ele tenta alcançar os nossos ouvidos. Então, muito pior do que o diabo que tentar falar é o homem dar atenção para ele. Perceba que Eva não apenas ouviu, mas Eva respondeu. Não responda às vozes que não vêm de Deus, irmãos. Eu não sei se tem pensamentos na sua mente. Eu não sei. São dias tão difíceis, irmãos, que a gente percebe que pessoas têm pensamentos depressivos, pensamentos de morte. Às vezes você está conversando com alguém, você nunca pensou aquilo sobre ela. E aí no momento que você está falando de Deus, ela fala assim: pô, você não sabe, eu já pensei até em me matar, em tirar a minha vida. Ô meu irmão, isso é voz de Satanás, do diabo, tentando penetrar nos ouvidos dos filhos de Deus, irmãos. A gente não pode permitir que essas vozes entrem na nossa mente, irmãos. Por isso o problema não foi a serpente aparecer. O problema foi Eva abrir espaço para o diálogo. Não dialogue com aquilo que não vem de Deus, irmãos. Não dialogue com aquilo que não vem da palavra de Deus, irmãos. Tem desgraças que não entram só pela porta. Não deixa a porta aberta para o diabo não entrar. Não deixa a brecha para o diabo não entrar. O diabo não entra pela porta, ele entra pelo ouvido, por aquilo que você ouve. E deixa eu te falar uma coisa: o que mais você ouve, mais forma quem você é. O que mais você ouve, mais forma quem você é. Assim são nossos filhos. Eles são formados por aquilo que eles veem e aquilo que eles ouvem. Vozes de influência. Vozes de influência, irmãos. A serpente sabia, irmãos, se ela conseguisse mudar a voz que Eva estava escutando, ela ia conseguir mudar o destino de Eva. E foi assim que aconteceu. Você conhece a história. Por isso, irmãos, é possível estar no jardim e ainda assim estar longe de Deus. Escute uma coisa, eu tenho falado aqui: Deus não é um Deus de fora. Eu entendo que pessoas têm procurado lugares para encontrar com Deus. Glória a Deus por isso, que você encontre com Deus no lugar que você estiver. Mas deixa eu te falar uma coisa: depois que você encontra com Deus, você não procura mais um lugar. Não, pastor, não. Deus não quer que você procure um lugar geográfico. Deus quer achar um lugar em você. Porque se Deus achar um lugar em você, todo lugar, seja a caverna de Betânia, seja o jardim das aflições, seja o jardim do Éden, seja a cruz do Calvário, em qualquer lugar onde você estiver, se Deus achar um lugar dentro de você, não importa o lugar que você está, irmãos, todo lugar será abençoado. Todo lugar vai ser abençoado. Por isso, mais importante do que você encontrar um lugar é você permitir que Deus encontre um lugar em você. Essa noite o que Deus está falando comigo, com você é: ei, eu quero encontrar um lugar no seu interior. Porque existem vozes que estão levando você para um lugar equivocado, mas existe uma voz que brada do céu e diz: ei, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Isso não está em Provérbios. Não está, pastor, não está, mas é verdade. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Cuidado. Filhos de Deus não se movem por necessidade. Filhos de Deus se movem por propósito. Cuidado. Cuidado para a proposta não roubar você do propósito de Deus, irmãos. Cuidado. Nunca teve a ver com lugar, irmão. Sempre teve a ver com a voz que você escutou. Nunca teve a ver com o lugar que você está, sempre teve a ver com a voz que você escutou. Tem gente que está dentro da igreja, irmãos. Tem gente que está servindo nos ministérios. Tem gente que está pregando. Tem pastor, irmãos, que está no púlpito. Tem gente que está no PG, mas que emocionalmente tem emprestado os seus ouvidos a uma serpente. E tem ouvido aquilo que não deveria estar ouvindo. E pior, tem respondido e aberto diálogo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Romanos 10:17 diz assim,
Abre comigo Romanos 10, 17 aí. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por onde, irmãos? Pelo ouvir. E o medo vem por onde? Pelo ouvir. Por onde o medo penetra no coração do homem? Pelo ouvir. A mesma voz que pode te dar direção, te dar destino, pode gerar medo no seu coração e te afastar dos propósitos de Deus. Por isso você tem que discernir que voz que você está ouvindo. Irmãos, não adianta, todos nós ouvimos algo. Você está ouvindo alguma coisa, irmãos. Hoje você está ouvindo algo, mas amanhã você vai ouvir também. Quando sair daqui você vai ouvir também. Você que é marido, você tem falado algo ao ouvido da sua esposa. Você que é esposa, você tem falado algo ao ouvido do seu marido. Você que é pai, você tem falado aos seus filhos. Você que é filho, tem falado também aos seus pais. Que voz você está proclamando na vida daqueles que você ama? Você vai repetir. Sabe o que você está proclamando aos ouvidos do que você ama? Você vai repetir o que você está ouvindo, irmãos. Você vai repetir aquilo que você ouve e penetra no seu coração, que mexe nos seus sentimentos e gera uma mentalidade, estabelece uma cultura. A voz da serpente sempre questiona o que Deus já falou, irmãos. É fácil identificar, irmãos. É fácil a gente identificar. Ela sempre vai questionar Deus. A primeira estratégia da serpente, qual foi a primeira estratégia da serpente com Eva? Não foi oferecer um fruto que agradasse seus olhos, foi gerar dúvida. Porque a primeira coisa que ela fez foi perguntar: foi isso mesmo que Deus falou? Foi, Ruiz, isso que Deus falou? E aí quando você escuta isso, você começa a ter medo da promessa. Você tem uma promessa. Deus te deu algo, Deus proclamou algo sobre a sua vida. Deus estabeleceu algo sobre você na eternidade, uma promessa sobre a sua vida. E quando você escuta a voz errada, você compromete a promessa que Deus te deu. Você compromete o ambiente que Deus quer te colocar. Você bota em xeque o seu destino. Você pode permitir que a sua rota seja mudada por conta da voz que você está ouvindo, cara. A primeira estratégia de Deus, do diabo, sempre é gerar dúvida. A voz da serpente, ela sempre vai questionar a palavra. Primeira coisa, vai questionar a palavra de Deus. Irmãos, com a palavra de Deus não se discute. Às vezes alguém vem se aconselhar e está buscando uma resposta. E eu não aconselho ninguém com o que eu penso, com o que eu acho, com os sentimentos que eu tenho, nem com as experiências que eu tive. Eu aconselho através da Bíblia. E muitas vezes a Bíblia não é o que a pessoa quer ouvir. Quando ela escuta o que está na Bíblia, pastor, briga com a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus não se discute, não se questiona. A palavra de Deus se obedece. Simples assim, irmãos. A serpente sempre vai relativizar o pecado. Não é bem assim. Não, isso aqui é só... Irmãos, cuidado com quem você abre diálogo. Porque a serpente fala, irmãos. Cuidado, irmãos. A serpente sempre vai suavizar a desobediência, irmãos. É só um pouquinho. Ela sempre vai oferecer a independência de Deus. Se você comer, você vai ser como Deus. Se você comer, você vai ser um ser divino como Deus. Foi assim que ela caiu, querendo tomar o lugar de Deus. E ela usou a mesma estratégia com Eva e com Adão. Síndrome de independência. Espírito de independência. Você não é um ser independente, irmãos. O Espírito Santo habita em você. Você é um ser que depende totalmente de Deus. Você vive com Deus e depende de Deus. A serpente prometeu liberdade, mas ela entregou foi escravidão. Porque depois que ela deu ouvido à voz da serpente, dialogou com a serpente, a palavra diz que ela foi amaldiçoada e começou a ter dores de parto, virou escrava. Escrava da gestação, agora que não era só em prazer, agora tinha dor. Adão foi escravo agora do trabalho, não era só o cultivo da presença, agora tinha que arar a terra e comer do suor do seu trabalho. Por quê? Porque ouviu uma voz. Ela prometeu conhecimento, mas o que ela produziu foi uma grande separação do homem e Deus. Satanás sempre tenta fazer o homem acreditar que Deus está escondendo algo dele, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus é um Deus de revelação. Deus é um Deus que quer se revelar a mim e a você.
Deus não quer esconder nada de você, irmãos. Por isso a voz da serpente sempre vai alimentar o ego, autonomia, independência e autossuficiência. Irmãos, nem toda voz agradável vem de Deus, amém? Nem toda voz suave, num ambiente suave. Abaixa a luz para ver. Você não fica mais, né? Uma voz doce. Irmãos, cuidado. Cuidado com o que seduz você. Cuidado. O inimigo não tem problema, irmãos, em deixar o pecado parecer bonito. Problema nenhum. Inclusive essa é a estratégia dele. Existem vozes que estão matando as pessoas aos poucos. Eva não caiu numa morte imediatamente, irmãos. A morte, ela foi se concretizando em meio aos processos. Primeiro morreu a sensibilidade de Eva. Depois ficou para trás a pureza. Aí ela perdeu a comunhão. Depois que ela perdeu a comunhão, ela perdeu totalmente a inocência. E depois disso ela não tinha mais intimidade. É um processo, irmãos. Você já viu pessoas que você conhecia, talvez você conheça alguém que era fervorosa em Deus. Não tem aquele cara que você chamava de chato, que batia na tua casa? Vamos para o culto, irmãos. Aquele que batia lá, às vezes até se escondia, falava, vem ele de novo, domingo, me chamar para o culto. E hoje o cara não quer mais nem ouvir falar de Deus. Você conhece pessoas assim? Elas não decidiram de um dia para o outro, irmão, foi um processo. Elas foram permitindo que vozes falassem aos ouvidos dela e fossem afastando ela da intimidade com Deus. Irmãos, o pecado, uma vez consumado, ele vai gerar morte. Está escrito em Tiago, capítulo 1. O pecado consumado, ele vai virar morte. Por isso, tem vozes que podem até te anestesiar. Vão afagar o seu ego. Tem mensagem que vai te anestesiar, não vai te confrontar. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus não é anestesia para a sua dor. A palavra de Deus não é anestesia para a sua dor. A palavra de Deus é mais cortante que uma faca de 2 gumes, irmãos. Muitas vezes ela confronta, mas ela também desenvolve. Muitas vezes ela fere o nosso ego, mas ela cura a nossa alma. O que você escuta constantemente começa a formar a sua natureza, irmãos. Cuidado, porque a tendência é que você vai se tornando aquilo que você adora. E você adora falando e você adora ouvindo. Por isso aprenda uma coisa, irmãos. A voz de Deus não é anestesia, ela é despertadora. Essa noite Deus quer nos despertar. Essa noite Deus quer trazer a mim e a você para que a gente possa ser despertado por Deus. E talvez isso seja confrontador. Escute isso, não fuja dos confrontos da palavra de Deus. São elas que te desenvolvem e devolvem você para o seu destino. Eu creio que Deus só te trouxe aqui essa noite para te confrontar. Deus só deu essa palavra para me confrontar. Quando eu me deparei com isso aqui e comecei a escrever sobre essa palavra, eu sou o primeiro a ser confrontado e a parar para pensar quais são as vozes que eu tenho ouvido na forma de dirigir, de conduzir a igreja, a congregação, aquele lugar que Deus confiou às nossas mãos, como a gente tem conduzido isso. E aí você começa a discernir e perceber, para você estar atento, será que eu estou fazendo aquilo que é minha vontade, ou se eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que os meus sentimentos querem fazer, ou eu estou fazendo aquilo que é propósito de Deus? Tem que discernir, irmãos. A gente precisa ouvir a voz de Deus e discernir. Por isso ela vai nos confrontar, ela não vai amaciar, mas ela vai desenvolver e vai gerar vida. Também não está em Provérbios, mas eu vou falar, o que arde cura, o que aperta segura. Dizia minha avó, irmãos, lá no interior do Rio Grande do Sul, tinha esse ditado: meu filho, o que arde cura, o que aperta segura. A gente ralava o joelho. Aí antigamente, como é que é o nome mesmo? Metiolate, é isso mesmo? Aí tinha, você abria assim, ó, tinha uma pazinha. Meu irmão, aquilo era um terror, irmãos. Quem sabe que eu estou falando aqui, não levanta a mão para não anunciar a sua idade. Mas quem sabe que eu estou falando? Não, fica tranquilo que eu vou soprar. Era assim. Não, vou soprar. Ardia, mas curava, irmãos. Desinfetava. Limpava a ferida. Talvez o que mais nos gere dor seja aquilo que mais nos desinfeta, aquilo que mais nos traz pureza. A palavra de Deus é para te trazer pureza, cara, para te levar para um lugar de santidade.
para alinhar o seu destino, o seu propósito com Deus. Cuidado, irmãos, para não perder o seu caminho. Antes do pecado dominar o corpo, ele vai seduzir o seu ouvido, cara. Presta atenção no que você está ouvindo e a quem você ouve. Cuidado. A voz de Jesus entra, irmãos, em ambientes onde a morte já decretou o fim. Presta atenção nisso. Existe uma boa notícia para mim e para você essa noite. Eu já falei demais dessa voz que você não deve ouvir, para que você seja despertado por isso. Mas eu sei que tem uma voz que traz uma boa notícia para mim e para você. E essa é a voz que está bradando nessa noite sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que voz é essa? Vem para fora, Lázaro. Sai da caverna. Ei, caverna não é lugar de morada, irmãos. O profeta, quando foi levado à caverna, tinha tempo de validade para ficar naquele lugar. Eu não sei onde é que você está, mas eu tenho convicção que eu sei onde Deus quer te levar. Aonde você está eu não sei, mas onde Deus quer te levar eu sei. Deus quer te trazer para a presença dEle. Deus quer te trazer para o lado dEle. Existe uma voz, irmãos, que pode mudar qualquer cenário, qualquer circunstância. Existe uma voz que quer gerar vida e vida em abundância. E vida não tem a ver com barulho. Vida não tem a ver com barulho, irmãos. Vida não tem a ver com circunstância. Pode estar cheirando mal, lembra João capítulo 11, a gente leu aqui. Ah, Senhor, você vai ficar chamando esse cara para vir para fora? Está cheirando mal. Irmão, não estou nem aí se tiver alguma coisa cheirando mal hoje. Nós vamos chamar aqui na frente, nós vamos orar. E a vida torna de novo a existir onde não tem mais vida. A depressão vai embora, a doença vai embora. Amém? Você crê nisso, irmãos? Existe uma voz, irmãos, que pode mudar o cenário. Aqui na caverna, em Betânia, o cenário era o oposto do Éden. Aqui não tinha plenitude. No Éden tinha vida, tinha beleza, tinha perfeição. E em Betânia, nessa caverna, o que tinha lá? Lá havia luto, irmãos. Havia dor, havia choro, havia cheiro de morte. Ali havia um cenário de desgraça completo. Naquele lugar era um cenário de desgraça. 4 dias sepultavam, já cheirava mal, diz a palavra. Mas perceba uma coisa, e pega isso no seu espírito, irmãos. Jesus não se intimida com o ambiente que você está. Jesus não se intimida com o ambiente que você está. Jesus não se intimida com as circunstâncias que você está passando. Ele não se intimida com essas coisas, irmãos. Jesus não se intimida com esse ambiente, porque ambientes não são mais poderosos que a voz de Deus, irmãos. Jesus não precisa de um cenário favorável para operar milagre, não, irmãos. Ele opera milagre onde Ele quiser, a hora que Ele quiser, no momento que Ele desejar, Ele opera o milagre na sua vida. Ele não precisa de um momento favorável, mas eu vou dizer para você, essa noite é um momento bem favorável para Jesus operar na sua vida e agir na sua vida. Essa é uma boa oportunidade que você tem para permitir que Jesus entre e a voz dele seja proclamada na sua vida. Eu não sei o que está morto, às vezes você não está morto, irmãos, por completo. Às vezes o sonho está morto. Às vezes a promessa está morta. Você ainda está com um pouquinho de vida. Você está caminhando com Deus. Você ainda tem esperança. Mas algumas coisas foram ficando para trás. Ei, existe uma voz hoje que é despertar em você as promessas que Deus te deu. Existe uma voz hoje que não depende de ambiente para despertar em você os propósitos que Deus tem para você. Existe uma voz hoje que quer apontar para um destino, que quer apontar para um lugar, que quer que você foque naquilo que Deus tem para você. Uma voz poderosa que quer falar, ei, vem para fora, cara. Sai desse lugar de escuridão, de depressão, sai desse lugar, cara. Existe vida e vida em abundância aqui fora. Talvez tenham áreas na minha vida, na sua vida, que tenham sido enterradas por palavras mal postas. É o que eu digo, irmãos. Em ambientes proféticos, palavras viram sentenças. Aí você vai num ambiente, o cara bota a mão na tua cabeça, irmãos. Fala um monte de bobagem. Cuidado, irmãos. Cuidado, cara. Pode ser que algumas coisas tenham sido enterradas por palavras postas, mal postas. Talvez algumas coisas no seu coração estejam desacreditadas. Talvez tenha até promessas aí que já estão em decomposição. E você acha que não tem mais esperança. Mas essa palavra te prova que a voz de Deus, ela traz à vida aquilo que está em decomposição. Ela traz a existência, aquilo que talvez não exista mais na sua mente. Aquilo que no seu coração já está morto. A voz de Deus pode estar trazendo para fora hoje, cara. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, cara.
Eu já estou terminando, irmãos. O pessoal do louvor, se quiser já vir se posicionar aqui comigo. Estou terminando, mais uns 20 minutinhos eu estou terminando. Mas sobe aqui, brincadeira. Irmãos, quando Cristo fala, tudo muda, amém? Você crê nisso? Então faz isso na sua casa, cara. Faz isso com seus filhos. Faz isso no seu casamento. Proclama uma voz profética de Deus, irmãos. Faz isso naquilo que está faltando esperança na sua vida. Faz isso diante dos seus sonhos. Proclama, profetiza. Amém? Existe uma voz de eternidade ecoando sobre você essa noite. Existe um ambiente perfeito nesse lugar para isso, cara. Apesar dele não depender dos ambientes serem perfeitos, existe um ambiente hoje propício para milagre na sua vida. Ei, aonde a voz de Deus é proclamada, a morte perde autoridade. O espírito da morte perde autoridade onde a voz de Deus é proclamada, irmãos. A falência financeira perde lugar onde a voz de Deus é proclamada. O impossível passa a ser visto. O impossível passa a acontecer. Ezequiel, o que você vê? Em que cenário Deus levou Ezequiel, irmãos? Ezequiel, o que você está vendo? Eu não sei, irmãos, o que seus olhos estão vendo hoje. Eu não sei qual cenário seus olhos estão observando. Eu não sei o que eles estão vendo. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para você. Ei, profeta, abre os seus lábios e profetiza, cara. Proclama, diga, ei, ossos secos, voltem a viver. E você vai começar a ouvir um barulho, irmãos. Ossos com ossos. Você vai ouvir o barulho da unidade, da formação. Você vai ouvir o barulho da organização, o barulho do caos ganhando vida. Como, pastor? Através da profecia, através de uma voz que ecoa da eternidade, irmãos. Deus tem poder para liberar vida onde o homem decretou a morte, irmãos. Escute isso. Se alguém nesse lugar, se alguém que está aqui essa noite, meu irmão, se alguma vez na sua vida uma palavra maldita foi falada sobre você, nós quebramos, repreendemos ela agora em nome de Jesus e estabelecemos uma palavra de vida e de esperança sobre você, cara. Amém? Porque a mesma palavra que tirou Eva, uma voz que teve poder para tirar Eva do jardim, maligna, mas também existe uma voz poderosa do céu que gera vida e traz esperança de novo, e é essa voz que está sobre nós nessa noite. E escute uma coisa, você que está aqui, feche seus olhos comigo. Deus não te chama pelo teu pecado, meu irmão. Escute isso. Deus não chama você pelo seu pecado. Deus chama você pelo nome. Viu, filha? Deus chama você pelo nome, cara. Ele não falou, ei, homem, ei, rapaz, ei, você que está aí dentro. Ele falou, Lázaro. Feche seus olhos, talvez Deus esteja te chamando essa noite. Ei, feche seus olhos comigo. Esse ambiente é um ambiente profético, meu irmão. Em ambientes proféticos, os milagres de Deus se manifestam. E talvez Deus esteja chamando você pelo nome, está falando, ei filha, ei filho, ei, o único desejo que eu tenho é que você saia dessa caverna, saia desse lugar de escuridão e venha para esse lugar da luz. Ah, sai desse lugar, querido, sai desse lugar de dor, de lágrima, sai desse lugar de morte, de desespero. Se você perceber aí, está até cheirando mal, mas não tem problema. Ah, se você deseja, irmão, se reconectar com a promessa que Deus te deu, com o propósito que Deus tem para você, vem aqui na frente. Existe uma voz profética sendo proclamada, existe um decreto sendo estabelecido sobre a sua vida, e esse decreto é de vida e de esperança, cara. É de vida e de esperança. Se você deseja, vem aqui na frente. Deus está te chamando pelo nome. Ah, Deus está chamando você pelo nome. Deus é um Deus pessoal, cara. A palavra de Deus, ela localiza. A palavra de Deus, ela identifica. A palavra de Deus restaura a identidade. Ele está chamando você essa noite pelo nome. Escute isso, meu irmão, que pode ser, pega no seu espírito, pode ser que esse seja o quarto dia para você. E no quarto dia você tem que vir para fora. Escute isso, com muito temor eu vou falar para você essa noite. Com muito temor, eu tenho muito temor nesse altar, meu irmão, mas eu vou falar, eu preciso dizer.
Cuidado, meu irmão, porque se você está ouvindo a voz te chamar, vem. Porque pode ser que seja a última vez que você esteja ouvindo uma voz bradando, chamando você para fora. Ei, pode ser a última vez, cara. Pode ser a última vez. Não ignore a voz de Deus, cara. Não ignore a voz de Deus. Sim. Sim, Jesus. Sim. Vem aqui na frente, cara. Tem esperança para você. Sim. Fica de pé comigo no seu lugar, querido. Abre os seus lábios e repita essa verdade em adoração. Sim, abre os seus lábios em adoração, você que está aí. Você que é um adorador, adora. Você que é um intercessor, intercede. E você que está sendo chamado, vem aqui na frente. Sim, vem aqui na frente. Jesus não confunde você não, cara. Jesus não confunde. Jesus sabe a sua identidade. E Ele está te chamando pelo nome. Hoje é noite de salvação, querido.